A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de terça-feira, 12 de julho de 2022, tem como título: Nosso chamado evangelístico é transcultural. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, a igreja que não é missionária é em si uma contradição e extingue o Espírito Santo. A missão não pode ser aí um despertamento isolado na sua própria essência, porque a igreja, queridos, é missionária ou ela não é igreja. Então a missão envolve aí todo o cristão na totalidade da sua vida. A igreja foi chamada e enviada para participar da missão de Deus. E os textos são muito conhecidos por toda a Bíblia, né? Encontramos lá em Mateus 28, versículo 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15, João capítulo 20, versículo 21, Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, e no texto que nós lemos hoje, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas devemos afirmar, queridos, que toda a Bíblia nos dá aí o mandato para a missão e para a evangelização. Deve haver aí uma moralidade da fé. Implica aí escutar o clamor dos pobres, dos oprimidos e dos perdidos. Devemos nos perguntar por que ainda 27% da população mundial não teve acesso ao Evangelho ou pouco acesso a ele. O que acontece com aqueles que não tiveram o conhecimento do Evangelho? O nosso mundo hoje está chegando aí aos 8 bilhões de pessoas, vivendo em 234 nações geopolíticas, mais de 16 mil grupos étnicos. E destes grupos étnicos, mais de 6.600 grupos permanecem como os menos atingidos. A igreja precisa então assumir um compromisso mais intencional na evangelização mundial. John Stott disse que a ação sem reflexão é o fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Em suma, dizemos que toda a Bíblia mostra aí o plano de Deus para reconciliar todas as coisas para si mesmo através de Jesus Cristo. A igreja, então, é um instrumento de Deus para realizar o seu plano. A missão de Deus é um atributo do próprio Deus, que se expressa em suas ações para redimir a humanidade e convida a sua igreja a participar. O mundo, então, é a cena da atividade de Deus e não devemos nos retirar dela. O serviço ao mundo é um serviço a Deus e é um reflexo do reino vindouro de Deus, independentemente aí dos resultados obtidos. A missão, então, queridos, é transcultural e integral. A missão integral, sem ser transcultural, torna-se aí um localismo. É etnocentrismo e também egoísmo. Por outro lado, a missão transcultural, sem ser integral, torna-se proselitismo. Então nós corremos o risco de lidar aí apenas com o aspecto religioso, pessoal, interno, mas sem lidar com todos os aspectos da vida humana do povo. Então toda a igreja, queridos, é responsável pela evangelização de todos os povos, todas as raças e todas as línguas. Uma fé que é considerada universal, mas que não é missionária, torna-se retórica, sem autoridade e se torna estéril. A afirmação de que toda igreja é missionária é baseada aí no sacerdócio universal dos crentes. É para cumprimento desta missão que Jesus Cristo dotou a sua igreja com dons e poder do Espírito Santo. Então Deus chama, queridos, todos os crentes para participar e se engajar nesta grande missão de evangelizar todo o mundo, independente da cultura que vamos aí encontrar. Deus abençoe o seu dia
e uma ótima terça-feira a todos.